Então, vamos lá. Então, eu já agradeci a Maria José pelo convite, né, de poder participar como coordenadora hoje aqui do evento. O tema do evento de hoje será sobre René Magritte, semeador de metáforas e sonhos, indagações psicanalíticas preliminares, né? As obras de René Magritte, com suas múltiplas camadas, compõem uma trama na qual realismo e fantasia produzem estranhamento, desacomodação, para além do imediatamente visível, são imagens que nos convocam a pensar. Então, nesse encontro, né, nós vamos contar com a participação da professora de História da Arte, Ana Valesca Maia. Ela também é psicanalista em formação pela SP4, né, Ana Valesca, e com os comentários das psicanalistas Maria José de Andrade Souza, psicanalista didata da SP4, membro efetivo da IPA, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, coordenadora da Comissão de Comunidade e Cultura, atual coordenadora do Psicanálise e Arte em Sessão. E da psicanalista Aide Brito, analista didata da SP4, doutora em Ciências pela USP e médica neonatologista pela Universidade Federal do Ceará. Ok? Então, eu passo a palavra para a Ana Valesca. Tá bom, Juliana. Quero começar também agradecendo o convite da Maria José e saudando aqui a Aide e você, Juliana, também, bem como todos que estão aqui nesse momento acompanhando essa live. Talvez, né, Glória, seja melhor agora desligar os microfones para não dar a interferência, né? Pronto. Aí a qualidade do som fica melhor. Pensar René Magritte, né? Um artista que instiga, um artista que promove uma série de inquietudes, um artista que convoca a pensar a imagem de uma forma diferente do que o nosso olhar está habituado a percebê-la. Pensar o artista é também pensar o contexto em que ele viveu. O universo da história da arte é um universo muito amplo. A historiografia da arte acompanha a trajetória da humanidade. E tem um aspecto que vale a pena salientar quando a gente começa a pensar um artista como Magritte no contexto como o que ele viveu, né? Porque ele viveu num contexto que na história da arte foi intitulado de vanguarda, as vanguardas europeias. E as vanguardas europeias, elas estavam aí instituindo ou buscando instituir algo novo. Elas estavam almejando romper com uma série de valores estabelecidos. E esses valores, eles tinham sido cunhados ao longo de um tempo a partir do que nós conhecemos como a Revolução Renascentista. O momento do Renascimento foi um momento de retorno para padrões, ideais do contexto clássico antigo, greco-romano. Um historiador que há algum tempo eu tenho pesquisado, que ele se chama Biva Burg, ele também recepcionava a psicanálise no desenvolvimento da historiografia dele. Para falar dos retornos da história, ele trouxe uma nova noção de tempo dentro da historiografia tradicional, né? E essa noção de tempo, ela tinha que recepcionar o inconsciente, porque ele vai trabalhar com o conceito de sobrevivência das imagens. Então, pensar a imagem é também pensar nas suas cristalizações e nos seus retornos. O contexto das vanguardas estéticas, que é o contexto no qual o Magritte vai estar inserido, tinha aí um desejo de ruptura. Mas é curioso ressaltar também que as vanguardas, elas traziam a origem, traziam o arcaico, traziam algo que remetia ao original. Quando Picasso ele desenvolve a pintura Demoiselle d'Avignon, que é a pintura que vai abrir o espaço para o cubismo,
ele estava impactado com o encontro que ele teve com as máscaras africanas. Nesse contexto do que é antigo, do que é novo, do que é uma ruptura, do que é um retorno, como é que a gente situa aí a proposta do Magritte? Então, eu vou pedir para a Glória começar a projetar. Por favor, Glória. Como é uma artista de imagem, vai ser necessário também a gente olhar as imagens, né? Perceber as imagens, indagar sobre essas imagens, para, enfim, que talvez elas nos olhem de volta e a gente possa começar a pensar de uma forma diferente acerca delas, né? Um parêntese com relação à imagem é que a imagem, ela é onipresente na nossa vida, né? O tempo inteiro nós nos relacionamos com a imagem. E chama muita atenção que essa presença muito constante das imagens, ao mesmo tempo, tributa uma espécie de saturação e, ao mesmo tempo, as pessoas não conseguem se relacionar com as imagens. Elas veem e não veem, né? Pensam que viram, mas não viram. O estranhamento diante da imagem foi algo que um antecessor que influenciou muito Magritte, que é o Giorgio De Chirico, que é o autor dessa imagem que está projetada agora para vocês na tela, ele fazia uma pintura que foi intitulada de metafísica. Ainda não é considerado uma pintura surrealista, porque o movimento surrealista no âmbito das vanguardas, ele vai ser desenvolvido a partir dos movimentos de uma figura chamada André Breton. E o André Breton vai ter um manifesto surrealista, desenvolver um manifesto surrealista em 1924. Portanto, a pintura do De Chirico, né, essa de 1914, mas ele tem pinturas de 11, 12, 13, é uma pintura que vai trazer uma união, uma junção de elementos aparentemente díspares, de elementos que são estranhos, elementos que eles parecem que não combinam, né? Essa junção, essa união metafísica da pintura, né, que o De Chirico vai fazer, vai promover, por exemplo, a união de uma luva de borracha com uma cabeça de uma estatuária grega, como a gente vê na imagem. E, ao fundo, se vê uma imagem industrial de uma cidade ao longe, e essa bola verde numa arquitetura também mais plana. Essa junção, o olhador, né, quem está ali, o espectador, quem está vendo a pintura, olha para essa imagem e sente um estranhamento, sente algo que vai levá-la a formular uma questão. Mas o que é que isso está fazendo aí? Qual é o diálogo que acontece entre esses elementos que são aparentemente díspares? Então, uma pintura como a do De Chirico vai gerar um desconforto, né? E esse desconforto e esse impacto estético vai atingir o René Magritte. Estou colocando aqui o De Chirico porque ninguém se faz sozinho. Não há como um artista se desenvolver sem ter uma série de referências, influências, da mesma forma como dizia Freud, que ninguém pode ser original sem se basear na tradição. Por mais que esses artistas sejam artistas modernos, que vão trazer uma linguagem nova, essa linguagem também ela vai dialogar com o tempo, ela vai dialogar com a história. E quando o René Magritte encontrou as pinturas do De Chirico, né, porque o René Magritte ele é belga, né, nasceu na Bélgica, e assim como tantos outros artistas que iniciaram, isso aconteceu com Picasso, espanhol, isso aconteceu com Modigliani, italiano, isso aconteceu com o romeno Constantin Brancusi, e com o belga René Magritte. Esses artistas que estavam nos seus locais, aconteceu com a Tarsila do Amaral, brasileira, eles tinham em Paris um centro magnético, que era a cidade onde tudo acontecia no contexto das vanguardas europeias. O desejo dos artistas que estavam em seus respectivos países, né, tanto europeus quanto das Américas, era de se deslocar para Paris, porque era a cidade do novo, era a cidade que juntava, que promovia o intercâmbio de pensamento, de inventividade e de trocas muito férteis. Então,
Magritte, ele vai para Paris, né? E nas andanças dele, ele vai encontrar essa pintura. E ele fala o seguinte: a pintura de Giorgio de Chirico representa uma completa ruptura, e essa palavra ruptura, como eu falei para vocês, ela vai ser uma palavra de muita força no contexto das vanguardas. No contexto de uma das vanguardas brasileira, né, que vai instaurar a abstração no Brasil, o grupo de São Paulo era chamado, por exemplo, de Grupo Ruptura. Uma completa ruptura com os hábitos mentais dos artistas que estão prisioneiros do talento, do virtuosismo e de todas as pequenas especialidades estéticas. É uma nova visão. Essa nova visão era algo muito cobiçado, né, que se buscava de uma forma muito frenética. E quem que instigava o pensamento trazia uma nova visão do que os artistas, e aqui direcionando para um movimento em que o Magritte é identificado, por mais que o Magritte seja o Magritte, né, por mais que o Salvador Dalí seja o Salvador Dalí, mas alguns artistas eles se juntaram em torno de um ideal, em torno de um manifesto de ideias. E Magritte foi identificado como integrante do grupo surrealista, pelo tipo de trabalho que ele promovia. Mas, claro, existem diferenças na proposta do Magritte, tá? Mas, quando ele chega em Paris, ele tem contato com os artistas surrealistas e ele é incluído no grupo. Vou pedir para a Glória passar para a próxima imagem. E existia um pensador que todos nós conhecemos aqui muito bem, né? Quem é da psicanálise, que tinha lançado um livro na fronteira dos 2 séculos que chama-se A Interpretação dos Sonhos. E a Interpretação dos Sonhos, no contexto do movimento surrealista, era um livro de muita potência. Era um livro que instigava esse desejo de um mundo novo. Era um livro que instigava romper com as amarras estabelecidas pela burguesia capitalista. Era algo que colocava a vida humana e a condição humana em termos de uma liberdade mais profunda do que era experimentada no universo artístico. E os artistas começaram a sonhar com o que era a proposta do mundo dos sonhos, condensação, deslocamento, tudo ali daquela atmosfera estranha de unir elementos que não tinham aparentemente uma conexão com o outro. Essa conexão se dava pelas tramas do inconsciente. Isso gerou, né, nos artistas um desejo muito grande de enveredar pelo caminho, e eles começaram a desenvolver técnicas. Na escrita, se desenvolveu um método chamado escrita automática, que era um método de escrita surrealista na qual não se tenta controlar, né, se dá vazão ali ao que vier à mente, tal qual acontece numa associação livre, por exemplo. Algumas técnicas psicanalísticas foram incorporadas pelos artistas, ao modo deles, né? Ao modo deles. Um outro pensador que também foi uma grande influência no universo do surrealismo foi o Apollinaire. O Apollinaire era muito inventivo e trazia peças também diferenciadas, com um nível de soltura que era próprio das vanguardas. E o Apollinaire foi, né, o André Breton pesquisando, tendo contato. O Apollinaire faleceu em 1918, vítima da gripe espanhola, mas o André Breton teve contato com ele. E nesse contato com o Apollinaire, e os arquivos, e a escrita criativa do Apollinaire, o André Breton encontrou a palavra surrealismo, tá? Esse super real, esse além do real. Então, o universo do surrealismo incorporou tanto o fantástico, o absurdo, quanto o onírico. E nesses antecessores, né, na qual o Magritte vai se encaixar posteriormente, existiam também os movimentos estéticos e outros artistas do passado. Os movimentos estéticos como o dadaísmo, da qual o Breton era um expoente, tá? E artistas do passado, como que faziam um tipo de configuração, né, estética que
fomentava, né, instigava também o processo criativo dos surrealistas, como Goya, com seus gigantes sentado à beira do abismo, como o próprio Jerônimo Bosch, na época renascentista, com as suas figuras do Jardim das Delícias. Na poesia, Rimbaud, o Breton também, quando falava do surrealismo, ele convocava Dante, convocava Shakespeare. Então, era uma série de pessoas que iam entrando nesse grupo, tanto como referência, quanto como artistas constituintes do grupo. Sabe-se que a brasileira Maria Martins foi integrada ao grupo dos surrealistas, Frida Kahlo, no cinema, Louis Buñuel. O surrealismo, talvez, no âmbito das vanguardas, porque foram muitos movimentos estéticos, seja o movimento mais conhecido do grande público, né? Com expoentes como Salvador Dalí, como eu já falei para vocês, mas tantos outros, né? Em vários locais do mundo, no Brasil, inclusive. O Brasil teve a figura do Cícero Dias, até que tem um trabalho dele aqui, e a figura também, Cícero Dias, a Tarsila tem uma fase surrealista, enfim, Ismael Neri. Então, foi um movimento que instigou também a adesão de muitos artistas e a inclusão por parte do André Breton. Tá? Mas Magritte era um surrealista? Qual era a proposta do Magritte? O que é que o Magritte ali estava instigando o espectador, o olhador, na construção da sua obra? Passa para o próximo, Glória. Ainda que o Magritte já vai aparecer nesse grupo, né? Os movimentos de vanguarda, eles tinham situações que se repetiam. Uma delas era ter uma revista, né? Fazendo aqui um parêntese, no próximo ano é o centenário da Semana de Arte Moderna no Brasil, e os modernistas brasileiros também tinham a sua publicação. Ter uma publicação era fazer com que as ideias circulassem para além dos espaços expositivos. Então, revistas surrealistas, né, diários, panfletos, os próprios catálogos expositivos, essa parte gráfica também configurava o que era a propagação, o espraiamento desses ideais vanguardistas. Então, nessa edição, que é a edição número 12 da Revolução Surrealista, o Magritte participa também como um artista que vai integrar essa edição. A próxima, Glória. Aqui a gente começa a perceber como é a configuração, né, uma proposta do que o Magritte está trazendo para a gente. O tempo trespassado. Né? Ele vai trazer um elemento, que é um elemento do tempo, que é o relógio, e ele conjuga isso, ele coloca nesse espaço, que é um espaço interno, um espaço que tem aí uma espécie de lareira, ele coloca um trem a vapor saindo, né? Esse vapor do trem, esse vapor é da lareira. O que é que essa união está trazendo aí? Uma coisa que o Magritte vai propor, e até o Michel Foucault vai colocar que ele vai fazer muitas diabruras com a imagem, é instigar, né, colocar diante da gente uma visibilidade da imagem que vai trair as noções fixas que nós temos a respeito dela. Todos nós congelamos alguma percepção com relação à imagem. Esperamos, né, temos introjetado alguma ideia de arte, por exemplo. Algumas pessoas ainda têm uma expectativa de, quando vão a uma exposição, encontrarem uma arte pré-moderna, porque não conseguiram recepcionar a arte moderna e muito menos a contemporânea. Então, todos nós vamos ter um ideal de arte. E a provocação, o que o Magritte está colocando é saculejar um pouco mesmo essa noção fixa, talvez cristalizada, quieta ou familiar, que se tem com relação à arte. Ele começa a brincar com imagem-palavra, ele começa a trazer assim, e ele lia, ele era muito instigado pelo Wittgenstein, que era um filósofo, que a família do Wittgenstein participava desse contexto das vanguardas, inclusive em Viena. A irmã dele foi retratada pelo Gustav Klimt, por exemplo. Então, Magritte ele começa a mexer
e a fazer junções, e a fazer também reduções, né, e paralelismos que vão levantar uma pergunta. Mas o que é essa imagem? Né? Talvez a grande questão que o Magritte esteja propondo para a gente é que imagem é imagem. Imagem é imagem, pintura é pintura e o ser é o ser. Talvez uma jogada filosófica, uma sacada filosófica nos coloque nessa questão. A nossa relação com a imagem, e aí pensando aqui também nessa época de imagens falseadas, de fake news, né, de falsas imagens que querem se passar como verdadeiras, a grande sacada do Magritte é colocar isso, enfim, não é um cachimbo, isso não é uma maçã, isso é uma imagem. Vejam como a humanidade o tempo inteiro volta para essa híbris da imagem. O que é a híbris da imagem? A híbris é um termo emprestado de uma noção da filosofia grega, que híbris quer dizer o excesso, o descomedimento. Então, essa imagem excessiva, essa imagem que pretende falsamente se passar pelo ser. E o Magritte coloca a gente diante de algo que vai puxar o chão que parecia ser firme, né? Que amparava os nossos pés e parecia ser firme. A imagem não é o ser, a imagem é a imagem. A próxima, Glória. Ele tira a expectativa do que a gente pensa encontrar, porque nessa chuva torrencial, esse trabalho eu gosto muito, ele é muito simples, aparentemente muito simples, né? Mas ele é tão denso de significados, de possibilidades, de uma emoção mesmo no encontro com o trabalho, porque a nuvem caiu. A canção da tempestade. Essa nuvem que estava no céu, essa tempestade, a nuvem caiu, a nuvem está no chão. O chão não é o lugar da nuvem, né? O lugar da nuvem é o céu. Então ele desloca, ele tira do lugar. Juliana, me dá uma noção do tempo. Começa a falar, eu vou esquecendo do tempo. Tem mais ou menos quanto tempo? Liga teu microfone, só para eu te ouvir, tá? Sim. Mais uns 10 minutinhos. Tá bom, então. Tá. Acho que eu vou conseguir. Então, ele desloca, né? Ele tira o que se espera encontrar. Porque as vanguardas, gente, elas estão confrontando o que era o desenvolvimento de uma arte de séculos e séculos antes dela. E o padrão estético que está sendo confrontado nesse momento é o padrão que foi cunhado pela arte acadêmica. E a arte acadêmica era uma arte que tinha um valor de estar com uma correspondência estabelecida com o que se chama equivalência ótica. Então, a imagem caminharia para, né, um tipo de configuração que seria muito similar à realidade. A equivalência ótica era considerada um valor. Depois, a própria arte contemporânea faz trabalhos hiperrealistas hoje em dia, né, de uma equivalência ótica absurda. Mas, nesse momento das vanguardas, existia uma quebra com tudo isso, porque se chega a um ponto de saturação na arte também. As palavras e as imagens, ou um modo de fazer e de representar, começa a ficar muito gasto. E é algo que acontece no âmbito da história, movimentos de renovação, de confronto com valor estabelecido, com padrão estabelecido, e um movimento de renovação com novas perspectivas, né? Mas essas novas perspectivas, como eu coloquei para vocês, elas sempre trazem algo da origem. Próximo, por favor, Glória. Esse trabalho eu vi recentemente no MASP, Museu de Arte de São Paulo, porque o MASP ele trabalha muito com os intercâmbios expositivos, é muito corriqueiro no universo das exposições, o empréstimo de obras, para que as obras circulem, não fiquem somente no acervo de um determinado museu. E essa obra do Magritte é de um museu de Chicago, o Museu de Arte Contemporânea de Chicago. Há mais ou menos uns 4 anos, o MASP recebeu cerca de 20 obras, ou um pouco mais, um pouco menos, do Museu de Arte de Chicago, e essas obras ficaram expostas naquela sala que tem os cavaletes de vidro da Lina Bobardi, que é uma sala de acervo do MASP, né? Uma sala muito bonita, é uma sala que tem
todo esse design pensado pela Lina, com os cavaletes, e a própria arquitetura da Lina Bobardi, né? A Lina Bobardi, enfim, homenageada na Bienal de Veneza, uma figura importantíssima para a arte no Brasil, e, enfim, uma mulher, né, que escreveu uma história fenomenal, merecia um psicanálise de arte, a Lina Bobardi, viu, Maria José? E o Magritte, ele estava participando com esse trabalho, né, As Maravilhas da Natureza. A gente percebe aí que tem um monte de contradição quando se coloca as maravilhas da natureza. Ele vai trazer uma figura, que é a figura do híbrido. A figura do híbrido também é uma figura de retorno. Na história da arte e na mitologia, né, a mitologia é repleta de histórias de metamorfose. Sereias, né, as figuras aquáticas, as ondinas. E aqui ele traz uma figura que é metade, né, tem as pernas humanas, e é metade peixe. Magritte vai usar muito esse recurso do híbrido. E é um recurso novo no trabalho da vanguarda dele, mas, ao mesmo tempo, é um recurso que já foi utilizado em muitas outras ocasiões. Tá? As pesquisas da história da arte, elas vão lançando lentes de que a história da arte é uma história de retornos mesmo. Ou, como falava o Abi Warburg, é uma história de profecias. Só que ele faz essas figuras meio pétreas, né? São figuras que estão sentadas nesse rochedo, no primeiro plano, e são figuras que estão endurecidas, assim, elas parecem pedra. E ele faz a ironia com o título, né, das maravilhas da natureza. E, ao fundo, se vê aí uma embarcação, né, uma embarcação que lembra as caravelas. E essa embarcação, ela tem a mesma cor do mar, ela parece ser feita de água. Então, são vários elementos que também vão colocando a gente, que está diante do trabalho, da imagem ou da obra, né, ao vivo, que causam perguntas, causam questões. O que é essa realidade? Tá? A próxima, Glória. E ele tem elementos recorrentes. O ovo é um deles. Né? O ovo, né, o lugar do pássaro na gaiola é substituído pelo ovo. Ele vai fazer também essas trocas frequentemente. Você não encontra o pássaro, você encontra o ovo. Então, nas afinidades eletivas, esse ovo ele está quase, né, ele ocupa quase todo o espaço da gaiola. E o que é o ovo? Né? O que é essa promessa aí? E a questão da liberdade, e a contenção pelas grades. A variação da tristeza é extremamente angustiante também, porque ele coloca a galinha que acabou de colocar um ovo, olhando para um ovo que vai virar comida. Né? Então, tem, enfim, uma diversidade. Magritte ele vai trabalhar com paradoxo. Ele vai ser um artista que vai incorporar com muito um âmago e com muita propriedade o paradoxo na obra dele. A próxima, Glória. E ele vai fazer muito esse jogo com as palavras, né? Como eu comentei com vocês. Ele, impulsionado por várias influências, pelas leituras do Wittgenstein, mas também por toda aquela atmosfera criativa, de ruptura, de pensar novos possíveis, ele vai colocar imagem e palavra, mas imagem e palavra não vai se encaixar. Vai se encaixar e não vai se encaixar ao mesmo tempo. Porque ele faz umas trocas, coloca a cabeça de um cavalo e coloca a porta, tá? Coloca o relógio e o vento, coloca... Enfim, não corresponde à imagem e à palavra. E a gente espera encontrar correspondência, mas uma corresponde. E qual é a lógica disso? Existe o ilógico, existe assim, no banal, no ordinário, ele coloca o extraordinário. Isso faz parte aí de uma grande sacada também desse artista. A próxima, Glória, por favor. Tem um historiador da arte que escreve muito sobre arte moderna, que é o Will Gomez. E o Gomez ele foi, muito tempo, curador da Tate Gallery de Londres. E ele coloca que o Magritte é uma espécie aí de decano do terror, né? Porque ele vai construindo imagens e você vai entrando nessa atmosfera das imagens e tem uma tensão, tem uma latência, um tensionamento muito, muito reverberante no trabalho do Magritte. O Assassino Ameaçado, uma série de camadas se colocam.
Existe aí essas duas figuras que estão no primeiro plano, uma segurando um porrete, outra segurando uma rede, né, de pegar alguma coisa, no caso pegar peixe, mas pegar esse peixe que está ali, que eles estão querendo fisgar, né? Na cena do miolo, existe uma figura muito bem arrumada, escutando um disco, muito quieto, como se não estivesse acontecendo nada demais, e um corpo jaz, um corpo de mulher com a garganta cortada jaz no meio da cena. E ao fundo, naquela janela, com uma paisagem cinzenta e montanhosa, existem 3 figuras masculinas com o cabelo muito arrumado que contemplam a cena que está prestes a acontecer. Então, ele cria numa cena uma camada de cenas, um antes, um durante, um porvir, a iminência desse porvir, e que a gente se coloca também nesse tear imaginativo, quando nos deparamos com o trabalho do Magritte. Próxima, Glória. Tentando o Impossível, é uma das obras que eu acho muito bacanas dele, porque ele vai... E é um autorretrato, né? É aqui o pintor com seus instrumentos, fazendo o seu trabalho de pintura, é algo também recorrente na história da arte. Autorretratos de artistas, autorretratos de pintores e pintoras com o seu instrumento de trabalho. Vocês, abrindo um livro de história da arte, vão encontrar vários exemplos. Mas ele faz aí a tentativa do impossível, que era materializar a figura, né? Não fazer uma tela, não é uma pintura dentro da pintura, mas tentando fazer a figura real, tentando esse impossível. Isso entra um pouco nos mitos, né? Tem um mito de uma figura que, acho que é Pigmalião, que cria uma escultura porque ele queria a mulher perfeita, e é dado a ele a dádiva de ter essa mulher perfeita, né? Materializada em uma mulher de carne e osso. Então, Magritte continua jogando com a gente, continua jogando também com as referências que nós temos e às vezes não sabemos que temos, e que a gente vai ter que ir pensando sobre a proposta dele. A proposta dele é muito enigmática. Ele trabalha com um jogo de enigmas, ele trabalha com algo que não vai nos dar certeza. Existe uma permanência de um mistério no trabalho do Magritte. Glória? Mais 5 minutinhos. Tá bom. Tá bom. Vou tentar aqui cumprir, viu? Que tem uma escuta muito preciosa para a gente fazer da Maria José e da Aide. No Limiar da Liberdade também, ele vai colocar esses vários painéis com figuras que enfim, ele junta e a gente fica perguntando por quê. Esse busto, que parece um busto tirado, esse busto feminino, desse nu feminino, parece um busto retirado de figuras renascentistas, né? Esses corpos, né? Uma parte desse corpo retirado dessa imagem da história da arte, coloca uma floresta, coloca um céu, um painel de mogno, uma fachada de uma casa, um incêndio e um canhão apontado. O que está acontecendo nessa cena? O que é que significa isso? E somos instigados por esse enigma. Glória? Essa imagem circulou demais agora na época da pandemia, né, por conta das máscaras. Talvez vocês tenham visto a imagem dos amantes do Magritte. É a imagem de um beijo. O beijo também é uma cena recorrente na história da arte. Quantas imagens de beijo? O beijo do Rodin, o beijo do Klimt, o beijo do Brancusi. Existem imagens rupestres com uma dupla dando um beijo. O beijo vai simbolizar uma série de coisas, o encontro dos amantes. Mas no caso do Magritte, esses amantes estão com os rostos cobertos por esse pano, né? Que ninguém vê a identidade deles, ninguém sabe quem eles são, só se vê um pouco da indumentária, né? Um pouco do braço dela. E eles se beijam, mas eles não podem mostrar a face. Por quê? Por que essa face não pode ser mostrada? As possibilidades são infinitas, são as mais diversas. Uma coisa que o Magritte não vai nos dar é uma resposta certa. Né? Tem alguma coisa a ver com a psicanálise isso? Outra coisa para a gente pensar, né? Estou caminhando para terminar. Glória, por favor, tu passa a próxima.
E aí, quase terminando essa penúltima imagem, esses dois trabalhos também são muito preciosos, não vou conseguir falar muito sobre eles. O Filho do Homem é uma das imagens mais famosas e propagadas do Magritte. É também uma espécie de autorretrato, né? O Magritte ele usava muito esse chapéu coco. Vocês verão várias imagens do Magritte com esse chapéu, fotografias que eu digo. E com essa roupa mais formal, ele era um cara mais formal, se vestia de uma forma mais formal, mais tradicional. E ele coloca essa maçã que cobre uma grande parte do rosto. O braço esquerdo está um pouco mais atrás que o direito. Bom, se tenta levantar questões sobre tudo nessa imagem, né? E a imagem e o título do trabalho também é um título muito sugestivo. E tem uma maçã, né? Não mordida, mas tem uma maçã. Quantas coisas podem ser também cogitadas, elaboradas a partir disso? Assim como essa chuva de homens que parecem iguais, mas são diferentes, eu estava lendo em um texto que se faz aí uma conexão com psicologia de grupo e análise do ego a partir dessa imagem. Porque tem esse grupo de pessoas iguais, levadas, né, por um líder, talvez, a fazer tudo igual. Enfim, muitas possibilidades de leitura. Talvez nas conversas a gente possa dar aí mais vazão e se soltar também com relação a perguntas e cogitações com relação a isso. Para terminar, a última imagem, Glória, por favor, que é a imagem do Magritte, que é uma fotografia dele com um chapéu coco, de um jeito também, né, lúdico, que era bem típico dele. O Paulo César Sandler, ele gosta muito do Magritte. Né? Eu encontrei algumas referências no livro A Apreensão da Realidade Psíquica, que o Sandler fala como o Magritte, ele, enfim, brincou com os paradoxos, não tinha essa pretensão à onipotência, né? Era alguém que não fechava essa verdade estabelecida. E esse livro do Sandler é muito precioso, né? Assim como toda a coleção da Apreensão da Realidade Psíquica. E o Sandler traz um pouco da citação do Magritte, né? E eu peguei essa citação, que também encontrei em outro livro, em que ele diz o seguinte, aí eu quero fechar com essa mensagem, aqui a minha fala. Um dia desses, alguém me perguntou, não, tá? Me perguntou, qual é a relação entre a minha vida e minha arte? Não consegui realmente descobrir nenhuma, exceto que a vida me obriga a fazer algo, e então eu pinto. Mas não estou preocupado com poesia pura ou pintura pura. É um tanto sem sentido colocar as esperanças em um ponto de vista dogmático, já que o importante é a força do encantamento. Essa colocação do Magritte eu acho assim preciosa demais. E ela puxa a gente, né, para o que realmente importa. Os discursos, nesse livro do Sandler, ele fala que muitas pessoas confundem conhecimento com sabedoria, mas é bem diferente, tá? A sabedoria também é a sabedoria dos afetos. E essa mensagem do Magritte, tomara que ela reverbere na gente. Obrigada pela escuta, Juliana. Eu acho que eu não passei muito, né? Obrigada, viu, Ana Valesca? Te ouvir é muito gostoso. Se eu pudesse, ficava aqui tendo uma aula com você. Foi muito bom mesmo. Vamos então passar agora a palavra para a Maria José. Bom, boa noite, todo mundo me escutando. Eu estou muito emocionada, sabe, aqui de estar aqui com vocês, né? Mas, antes de tudo, eu queria agradecer a presença de vocês, em meu nome e no nome do Psicanálise de Arte em Sessão. O público aqui anima a gente, não é, para ir desenvolvendo as ideias, né? Eu confesso que eu me coloquei essa tarefa de falar sobre o Magritte como um desafio, né? Aliás, no título eu já falo que são indagações psicanalíticas preliminares, né? Porque eu pretendo, né, se eu tiver fôlego mais adiante, estudar mais aprofundadamente o Magritte.
não querendo decifrá-lo, né, não querendo apreendê-lo, né, de uma forma aprofundada, né, mas para me sentir mais provocada, né. E então o que eu vou falar não tem nenhuma intenção assim de interpretar o Magritte, né. Através das telas deles, eu e a Aide, né, fomos nos inspirando, fazer construções, conjecturas imaginativas, psicanalíticas, né. Então não tem nenhuma intenção de interpretar, de saturar, são impressões, né? Impressões suscitadas pela contemplação, pela observação de suas telas. E eu escolhi ler a maior parte, né, do tempo, porque eu acho que organiza mais as ideias, e são ideias, a meu ver, muito densas, né, complexas, talvez possam ser melhor acompanhadas através da leitura, né? Então, pediria a você, Glória, que passasse o primeiro, né? Você pode ampliar mais aí a tela? Pode aumentar a imagem, ô Glória? Isso. Então, como eu falei, são indagações psicanalíticas preliminares. Pode passar, Glória. Passe, que tem um textozinho. Isso aqui é uma espécie de corolário, né, das minhas apreensões de vários autores, né. Há sempre um lado oculto mais vasto e fascinante que seu lado visível, que não é mais do que uma fachada ou uma face. E esse lado oculto das coisas e da vida é o que Magritte, desafiando toda a lógica, captou com sutileza em seus quadros. Sobre essa imagem aí, eu não vou falar, é uma imagem muito bonita, muito significativa, né? Posso apenas dizer, muito assim, sumariamente, que ela pode remeter à realidade interna, à visão interna e à visão externa, né? Aí representado pelas nuvens ou pelo firmamento, né? Eu conjecturo, né? Faço uma hipótese que esse emprego do firmamento de forma tão frequente pelo Magritte remete ao infinito, não é? E eu me lembro de uma frase citada pelo Freud no Análise Terminável e Interminável, que é uma frase do Goethe, e fala assim: se queres conhecer o infinito, percorre de cabo a rabo o finito. Não é? Isso significa que você tem que olhar as coisas com muita atenção, com muito detalhe, para, quem sabe, chegar lá numa compreensão mais ambiciosa de infinito. Né? Pode passar, Glória. Então, quando eu estava elaborando, estou falando eu porque eu estou lendo, mas, na verdade, eu e a Aide, né? Quando estávamos elaborando o trabalho, a gente se perguntou assim, o que as pessoas vão entender, né? Por que René Magritte agora, né? Esse camarada assim meio estranho, parece que não tem nada a ver com a realidade que nós vivemos, né? Por quê? Né? Porque foi, ou é um pintor que sempre ficou aqui provocando o nosso pensar, não é? A nossa imaginação, a nossa curiosidade. Né? Então, essa tela dele, A Traição das Imagens, Isto Não É um Cachimbo, sempre nos intrigou, né? Assim, de leituras mais rápidas. Né? E em 2018, ao visitar o Museu Magritte, em Bruxelas, fomos tomadas, arrebatadas, né, pelas numerosas telas do Magritte, que nos produziram inquietação, curiosidade e muitas indagações. Né? E nos sentimos implicadas numa experiência estética, né, na acepção de André Green,
e Freise Pereira. Vivemos, assim, algo que a gente pode chamar de estranhamento, né? E diante do estranhamento, temos dois caminhos principais. Nos assustamos e fugimos, ou nos deixamos capturar pelo mistério, numa busca que nos conduz à reflexão e ao pensar, né? Estar diante das obras de Magritte nos faz pensar no entrelaçamento de duas áreas que se complementam e enriquecem mutuamente: artes plásticas e psicanálise. Representando o primeiro campo, René Magritte foi um dos artistas mais brilhantes e inquietadores da era moderna. Mas, além de artista, ele foi um pensador que revolucionou a forma de expressar a arte através de suas pinturas. E aqui eu abro um parêntese, né, para comentar um pouco a apresentação da Ana Walewska. É um privilégio, né, a gente ter a Ana Walewska, essa pessoa tão erudita, tão bem formada em arte, né, afinal ela é professora, né, da história da arte, né, que muitas coisas ela já colocou, não é? Que eu acho que vão ajudar a capturar um pouco mais do pensamento do Magritte, né? Então, no campo da psicanálise, Freud foi também um pensador revolucionário. Apesar de terem sido contemporâneos, aparentemente não sofreram influência um do outro. Aparentemente. Porque, como a Ana Walewska estava falando antes, né, todo homem é produto das realizações de seus antecessores, como também das relações diretas e indiretas entre os vários segmentos da cultura, né? Os seus antecessores e o que continua acontecendo no campo da cultura, da ciência, da arte, da evolução, tudo, né? O conhecimento da humanidade passou pela mitologia, né, como sabemos, depois para a filosofia, e desta para a ciência. Do mesmo modo, o desenvolvimento das artes plásticas tem passagem por várias escolas, como a Ana Walewska salientou aí tão eruditamente, né, na sua apresentação. Desde a pintura clássica, passando pelo impressionismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo, arte abstrata, entre outros, até chegar a Magritte. Situamos então Magritte, René Magritte, a partir do contexto artístico que o influenciou, particularmente onde se destacam os movimentos dadaísta e surrealista. Eu estou falando de propósito, assim, de uma maneira muito resumida, né, aqui sobre o surrealismo, porque eu imaginava que a Ana Walewska iria falar aí, e realmente ela falou de uma forma muito, muito rica, né, sobre o surrealismo. Mas só para dar assim, um encaixe aqui, né, é um comentário do Magritte. Ele diz que o movimento surrealista comporta para a humanidade um método e uma orientação de espírito, apropriados para aprofundar as investigações nos domínios ignorados ou depreciados, e que, entretanto, interessam diretamente ao homem. O surrealismo, enfim, reivindica para a vida desperta uma liberdade, semelhante à que temos quando dormimos, né? Então, assim, uma premissa importante do surrealismo era mesmo a liberdade, né? Que foi a partir, por exemplo, da associação livre, da interpretação dos sonhos, né? E foi se desenvolvendo de outras formas, né? Então, nessa premissa, Magritte proporciona, através de sua obra, um convite para adentrar um mundo que, amparado na realidade inerente aos objetos, tal como nos é apresentado cotidianamente, reflete a relação ou distanciamento que esses objetos têm com essas características intrínsecas à esfera do familiar. Acho que a Ana Walewska falou isso, né? Da relação dos objetos, né? Ou da aparente falta de relação dos objetos entre si, mas que contam uma história, que fazem uma narrativa, né? Inquietadora, perturbadora, né? Então, através de provocações que mantêm seu ponto de partida na realidade aparente, correlatas às paradoxais relações que a simples subversão do ambiente possam tomar, o artista provoca
através de imagens poéticas, o desconforto a um certo tipo de olhar que esteja fadado a enxergar a natureza tal como ela se apresenta. Então, temos dois elementos aqui importantes, que é a poética e o desconforto, né? A desacomodação para buscar um novo, né? O mistério. A concepção de seus trabalhos visuais dialoga com os pensamentos encontrados nos seus textos, produzidos concomitantemente à evolução de sua técnica e temática enquanto artista. Através de seus escritos, Magritte empregava palavras e frases em seus quadros que para ele tinham um sentido igualmente comparável às suas imagens pintadas, né? Nos títulos de seus quadros, palavra e imagem não se contrapõem, mas produzem mutuamente um sentimento singular e variável, de acordo com a subjetividade de quem lança um olhar mais sensível à obra de arte. Os títulos levam a uma poética ou poieses, gerando novas indagações e significados. Levam às vezes considerados desconcertantes. Os títulos não pretendem explicar a obra, mas causar provocações e até ironia. Conta-se que o pintor pedia que os amigos dessem títulos a seus quadros, numa atitude de compartilhamento e brincadeira. Às vezes os amigos davam os títulos e ele resolvia modificar. Ele pensava num título assim mais pertinente e desprezava o título que o amigo havia dado, né? Então, Magritte afirma: a dificuldade de meu pensamento, quando anseio fazer um novo quadro, é, de fato, obter uma imagem que resista a qualquer explicação, não é? Ele não estava preocupado com decifração, com explicação. O que ele queria semear era o mistério, era a perturbação, era a indagação, né? Em sua obra, ele desenvolve a presença de um conceito a decifrar, onde o título não explica a pintura, nem a pintura é mera ilustração do título. O artista joga com a sedução da liberdade das associações, construídas quando brinca com o sentido das coisas. Palavra e imagem não agem separadamente. Magritte não se preocupa em oferecer o belo, e sim uma experiência estética que leve ao pensar. Então, aqui a gente pode pensar o seguinte, que uma obra de arte, tipo assim um Manet, não é? São muito agradáveis à vista, né? Aos sentidos, mas não nos convocam a um pensar mais perturbador, não é? Os quadros impressionistas, por exemplo, eles, a meu ver, né, eles produzem mais um sentimento de enlevo, de estética, de encontro com o belo, do que uma perturbação. A Ana Valesca pode talvez discordar disso, ou acrescentar algo desse sentido, mas é o que me ocorre falar aqui para vocês, né? Wilfred Bion propõe o pensar como resultante de uma preconcepção. A preconcepção é uma ideia vazia, que ainda não se realizou, né? Então, essa preconcepção ou ideia vazia é associada a uma frustração. E disso resulta o pensar. O pensar resulta em uma frustração. Você recebe uma frustração e vai buscar uma alternativa para lidar com essa frustração. E daí vem as construções, vem as composições, vem a superação das dificuldades, não é? Cremos que, ao nos apresentar uma tela, Magritte nos faz deparar com uma experiência imediata de não compreensão e frustração, diante da qual podemos nos evadir por considerar o não compreender insuportável, ou podemos tentar conviver com a frustração e transformá-la em pensamento ou concepção na linguagem do Bion. Como apreciar René Magritte sem o trair? Os títulos de suas telas, em vez de nos servirem de guias, frequentemente nos instigam, nos confundem, nos desanimam, se estivermos à carta de um significado convencional ou imediato.
Se a gente estiver preocupado com uma explicação mais tradicional, a gente quer correr da tela, né? Mas se a gente se deixar perturbar, inquietar, a gente pode descobrir algumas coisas, né? O título de suas telas mais conhecidos é A Traição das Imagens. Nessa tela, os traços perfeitamente desenhados de um cachimbo vêm com alerta em caligrafia escolar. Isto não é um cachimbo. Que podemos entender como isto é apenas a imagem ou representação de um cachimbo. Não o tomem como objeto o cachimbo em si. Esse vídeo é um vídeo curto, de 3 minutos, com cerca de 20 telas do Magritte, e seria, assim, uma tentativa de uma espécie de uma pequena imersão da plateia nas obras de Magritte. Então, escolhemos algumas telas para apontar conjecturas imaginativas sobre possível trama emocional percorrendo a sua produção pictórica. Então, aqui eu vou me deter um pouquinho no O Filho do Homem. Ana Valência falou um pouquinho, né, sobre ele, eu também vou falar muito pouco, mas O Filho do Homem é um autorretrato de Magritte, foi encomendado por seu patrono. Mostra a figura do pintor com seu traje convencional de chapéu coco e gravata, porém o rosto está coberto quase totalmente por uma maçã. Está na frente de uma mureta, tendo ao fundo um céu nublado e o mar. Essa é a descrição mais visível da tela. Sobre a pintura, Magritte disse: pelo menos ela esconde o rosto parcialmente. Bem, então você tem a face aparente, a maçã, escondendo o visível, mas oculto, o real rosto da pessoa. É algo que acontece constantemente. Tudo o que vemos esconde outra coisa. E nós sempre queremos ver o que está escondido pelo que vemos. Há um interesse no que está escondido e que o visível não nos mostra. Este interesse pode assumir a forma de um sentimento bastante intenso, uma espécie de conflito, pode-se dizer, entre o visível que está oculto e o invisível que está presente, né? Parece que ele joga aí com essa questão da maçã que encobre o rosto. A maçã tem todo um significado bíblico aí, né? Do começo, né? Da origem do homem, né? O homem tentado por uma maçã, ele Eva, né? Então parece que essa alusão também, que o filho do homem é um homem filho da maçã, é um homem filho das tentações, né? É um homem que se engana com o visível, né? E que não sabe procurar, por vezes, o invisível, né? Algo assim muito sumariamente para comentar. Pode passar adiante, Glória. Outras leituras podem ser feitas.
Por um lado, temos um movimento imediato de nos deixar levar pela aparência, e, por outro, tendemos a buscar o que está oculto sob essa aparência. A aparência é a maçã, toma logo o rosto, e você pode se deixar tomar, por isso não vê o restante, né? Magritte nos convida a indagar sobre o que não está imediatamente visível e nos encaminha para interrogar o mistério, aspecto esse do ser humano que existe e pode ser estimulado. Ao longo de nossa evolução humana, temos rechaçado o desconhecido, o misterioso, mas também nossa curiosidade nos impele para pesquisas e explorações científicas, tecnológicas e artísticas. Né? Então, ele brinca, né, também com a nossa curiosidade. Né? Não por acaso a psicanálise teve tanta aceitação, por causa dessa nossa busca, dessa nossa curiosidade. Né? Na prática psicanalítica, vamos descobrindo que as palavras, ou o conteúdo manifesto, por exemplo, não expressam tudo. Há sempre um lado oculto a ser desvelado, que seria o conteúdo latente. O verbal pode conter o pré-verbal. Precisamos examinar o contexto de um relato, sua música, seu espectro de associações. Num certo sentido, poderíamos considerar Magritte um psicanalista ou pré-psicanalista, na medida em que ele está sempre nos propondo enigmas e nos apontando o mais além do percebido em dado momento. Nosso inconsciente se esconde em nossos recônditos mais profundos, à espera de uma descoberta, uma revelação, auxiliados pelo analista. Está aí um pouco de contraponto, né, da pintura de Magritte com ideias psicanalíticas. Né? Ele fez essas duas pinturas no mesmo ano, né, em 1964, 61, na mesma década. Né? Eu não vou falar sobre essas pinturas, mas não me propus a falar, elas têm um título assim, estranho, né? Por exemplo, a Grande Guerra, né? O que a Grande Guerra tem a ver com isso? Parece que ele alude a uma superação dos efeitos da Grande Guerra, né? Que essa moça está aí muito bem vestida, muito bonita, né? Encoberta por um buquê de flores, não é? Então, é um mistério aí para a gente pensar sobre os efeitos da guerra, sobre o que resta, sobre o que resiste à guerra e à destruição. Não é? Muito assim, em largas linhas. Né? Pode continuar, Glória. Aqui nós vamos para outro quadro dele, muito conhecido, muito bonito, né? Que se chama O Império das Luzes, de 1954. Nesse quadro, vemos um céu claro como se fosse dia, e luzes artificiais como se fosse noite. Como psicanalista, uma das primeiras associações que surgem é a dos sonhos. Quando no título aludimos a sonhos, nos reportamos a sonhos noturnos, mas também aos de vigília, nos quais expandimos associações, fazemos construções e capturamos lembranças, compondo uma tela de trabalho individual ou em dupla, como acontece em nossas sessões de análise. Pode passar, Glória? Maria José, não, está aí o tempo. Então, assim, acho que já está mais ou menos dentro do tempo. E tem a ideia, eu não sei ainda quanto tempo ela vai falar. Tá, deixa eu só falar só um pouquinho mais, aí me dá uma licença, porque senão vamos perder muita coisa, que eu acho que eu estou falando devagar, o meu ritmo, né? Então, vocês me dêem licença, talvez, para ultrapassar um pouco do tempo, viu? Talvez não se arrependam, viu? Então, se a interpretação do sonho noturno se constitui um dos primeiros pilares do edifício da psicanálise, em décadas mais recentes, reconhecemos também no sonho de vigília ou diurno uma importante fonte de pesquisa e trabalho psicanalítico, abrangendo os devaneios, o fantasiar, o reverie, as lembranças e construções construídas na relação transferencial contra transferencial. Podemos conceber como Magritte que, no mesmo instante, sonho noturno e de vigília contracenam, mesclando realidade externa e interna. As sombras da tela nos remetem à noção de inconsciente e seus enigmas, às dúvidas de nossas percepções, às incertezas sobre nossas teorias, ao nosso despreparo, ao pântano que sentimos atravessar muitas vezes no trabalho analítico. As nuvens claras do céu, se por um lado nos dão a ilusão de clareza, iluminação, por outro podem nos ofuscar, produzindo onisciência, convicções advindas de um saber,
que precisa sempre ser questionado. Rapidinho aí, Glória. Eu escolhi também falar um pouquinho sobre a perspicácia ou clarividência, né? No quadro, vemos um pintor diante de uma tela, pintando um pássaro e, ao mesmo tempo, dirigindo seu olhar para um ovo, numa mesa ao lado. O pintor é o próprio Magritte, ou se assemelha muito a ele, né? O que pensar dessa visão? Já o título nos intriga. Perspicácia. Algo parece claro na imagem ou nada parece claro? Temos de nos contentar com a nossa imaginação. Glória. O pintor pinta um quadro a partir do objeto ovo, ou seja, o pássaro nasceu do ovo, criando as próprias asas, ou o pássaro remete à sua origem, o ovo? Podemos fazer uma série de indagações a partir do que nasceu primeiro, o ovo ou o pássaro. Esse enigma não tem solução. Somos assim convocados à dúvida, à indagação e ao mistério das origens. Na sessão de análise, o que devemos enfocar? O passado, o presente? O que se passa na relação é sempre fruto do passado? Ou se constitui uma nova realidade a partir da interação da dupla analítica? Eis um exercício para o pensar psicanalítico. Né? Glória? Eu acho que eu vou pular esse daqui, que é muito interessante também, porque é tipo um quadro dentro de um quadro, né, que faz a gente pensar assim, que cada narrativa tem uma narrativa outra dentro, cada quadro tem um outro quadro dentro, né? Cada composição tem uma outra composição dentro, assim, faz a gente pensar naquele jogo também de bonecas russas, né, onde uma está sempre encaixada numa outra e sempre reproduz a primeira, né? Mas, como o tempo está curto, eu vou pular, né, esse slide aqui. Se possível, a gente volta mais adiante. Glória, por favor. Aqui tem um autor que fala em perguntas verdadeiras e perguntas que já são... Perguntas verdadeiras e falsas. As verdadeiras são aquelas que realmente estão indagando, querem saber de algo, né? E as falsas seriam aquelas como nas provas de concurso, né, que você faz uma pergunta e você já sabe a resposta. Não é? E então, nos quadros de Magritte, a gente não sabe a resposta. As perguntas deles são verdadeiras, né? São instigantes. E aqui eu lembrei de um autor muito citado pelo Bion, que é um poeta, o John Keats, que ele falava na capacidade negativa, né, que é a capacidade negativa, que era atribuída a Shakespeare, né? Seria um estado de mente no qual a pessoa é capaz de experimentar dúvidas, incertezas e um mistério. E essa noção foi expandida para uma recomendação do Bion, que é, no trabalho analítico, a gente trabalhar sem memória, sem desejo e sem compreensão imediata, ou sem necessidade de compreensão imediata. Né? Indo mais adiante, constatamos que, em seus quadros, Magritte busca um efeito poético perturbador para devolver à existência o sentimento de autenticidade que os costumes do hábito e da rotina escamoteiam. A dúvida deve ser protegida com unhas, dentes e metáforas pela arte. Ela deve ser protegida contra a ciência nos seus excessos de onisciência e onipotência, contra a escola e contra a sociedade, e contra aqueles que sufocam a dúvida, como se fosse possível saber o que não se sabe. Adiante, Glória. Nesse sentido, podemos afirmar que Magritte foi um pintor e também um pensador, que se abeberou de postulados filosóficos segundo os quais pensar é duvidar. O Magritte foi leitor de Hegel, de Nietzsche, de Heidegger, de Kant, de Michel Foucault, com quem ele se correspondeu, e de cuja correspondência nasceu um livro, Isto Não É um Cachimbo, do Foucault. Né? Eu queria só terminar aqui. Das profundezas de sua poesia, também Fernando Pessoa já comentava em seu Horror de Conhecer. Crer é morrer, pensar é duvidar. Mais recentemente, em Acordo Tácito, mas sem combinação prévia, dizia Henrique Villamatas, no seu Paris Não Tem Fim: jamais uma dúvida nos enlouquecerá, sendo mais provável que uma certeza o faça. Qualquer certeza pode nos enlouquecer. E, finalizando num trecho de A Descoberta do Mundo,
talvez Clarice Lispector sintetize ou expanda o pensamento do pintor, pensador e filósofo Magritte. Ela diz: não entendo. Entender é sempre limitado, mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto que eu sou muito mais completa quando não entendo. Não entender, mas não como um simples de espírito. O bom é ser inteligente e não entender. É uma benção estranha, como ter loucura e não se sentir doida. É um desinteresse manso, é uma doçura de burrice. Só que de vez em quando vem a inquietação. Quero entender um pouco. Não demais, mas pelo menos entender que não entende. E que a gente vê assim como os pensadores entrelaçam os seus pensamentos, né? As suas sacadas, né? Em épocas diferentes. Né? E, por fim, o último slide, Glória, uma citação do Magritte, Glória. Em seu manifesto de 49, Magritte declara: a pintura perfeita produz um grande efeito, mas de curta duração. Em parte, aquilo que eu estava falando em relação às pinturas belas. Né? A arte da pintura é a arte do pensamento, que deve levar o homem a pensar, a ter uma reação duradoura e mais profunda que a de uma simples emoção. Pessoal, obrigada. Desculpem se eu ultrapassei aqui o tempo, viu? Vão me perdoando, viu? Vamos, então, agora para a apresentação de Aide. Microfone aí. Pronto. Boa noite. Glória, pode passar a primeira imagem no modo apresentação. Uma coisa que eu pensei desse novo mergulho no Grit, né? Que bota no modo apresentação, por favor. É que desde que nós nascemos, nós precisamos, até mesmo para sobreviver, interagir com o mundo à nossa volta e tentando compreender. É a pulsão epistemofílica que o Freud fala nos três ensaios, né? O desejo de saber. E eu acho que o desejo de saber deu origem à arte, à filosofia, à ciência, que foram se desenvolvendo e mostrando para nós que nós ampliamos exponencialmente nossa aprendizagem quando não nos atemos apenas ao que observamos, mas observamos também o que os outros observam. E é isso que a gente faz quando olha obras de arte, né? É olhar o olhar do outro. E esse olhar do outro é muito importante porque, num passe de mágica, a gente descobre um outro mundo, é o nosso mundo interno, as emoções que sentimos, o que pensamos sobre as coisas. E é o que eu estou fazendo aqui, nesse diálogo com a doutora Maria José, que terminou me trazendo para falar, e eu agradeço por ela me convocar para esse diálogo e me convidar para estar aqui. E nesse sentido de aprender com o outro, se a Maria José já é minha professora, a Ana Valesca é a segunda professora, né? Porque, gente, como a gente aprende com essas duas senhoras. Obrigada. Então, olhando, né, buscando me instruir, ampliar meu conhecimento, eu olho para uma imagem e sinto coisas e penso coisas. Em geral, eu considero que estou aprendendo quando transformo isso em palavras. Mas com Magritte é diferente, porque em Magritte as palavras já vêm junto, só que elas vêm de uma forma complexa, misturada com as imagens, elas mesmas são imagens, e a gente precisa, acho que, decantar, precisa se acalmar e deixar isso agindo dentro da gente, né?
Passo o próximo. Me conforta muito. Passo o próximo, Glória. Me conforta muito saber que a maioria das pessoas pensam que uma obra de arte encontra seu sentido em quem a recebe, e que por isso ela tem uma multiplicidade de sentido. As pinturas que eu já vi do Magritte têm para mim, ao mesmo tempo, uma clareza e uma escuridão. Algo que eu posso entender e traduzir em palavras, mas há um mistério, que é inalcançável para mim, mas que me alcança. Me alcança e, assim, como uma essência não delimitada, não elaborada, atinge minha mente e fica lá, em algum lugar, esperando a compreensão que tarda. Isso que não é compreendido, a escuridão, não se perde. Tem uma densidade, compõe com a clareza, como o silêncio compõe com as notas musicais numa música, numa melodia. De alguma forma, o obscuro está lá e desvela o sentido do que é olhado. Eu li um artigo do Paquet, que se intitula Magritte, o pensamento tornado visível, no qual ele acha que o Magritte traz para a tela o que ele chama fórmula de Klee, que é citada por Deleuze. E essa fórmula é não apresentar o visível, mas tornar visível. Ele acrescenta que para Deleuze, clica, Glória, para aparecer uma frase aí do Deleuze. Glória. Para Deleuze, a tarefa da pintura é definida como a tentativa de tornar visíveis forças não visíveis. Gente, olha a coincidência com a psicanálise. Tornar visíveis forças não visíveis é a tarefa da psicanálise, que é investigar, acessar forças inconscientes que atuam em nossa mente sem que nos demos conta. Só que na arte, a exposição dessas forças nas pinturas não é feita de forma didática, não há uma intenção. Embora eu não sei se em Magritte haja essa intenção. Embora, assim, mesmo que haja uma intenção, há outra coisa por trás, né? Para além da intenção. A arte não é feita, o Picasso fala muito bem disso, que a arte não é feita para instruir, mas para compreender. Ele, pelo menos, fazia arte para compreender. É como os contos de fada. Os contos de fada, eles foram originalmente contados para entretenimento, para se apresentar uma situação. A moral da história foi tirada depois, né? E muitas vezes a gente assassina uma história com a moral da história, tirando um significado único. É como aquela história do Bi, onde a resposta é a desgraça da pergunta, né? Então, talvez, embora a gente possa pensar ensinamentos das obras de arte, né? Talvez esse lado mesmo do Magritte, de deixar coisas não ditas, coisas obscuras, abram mais o pensar e o sentir do que dizer claramente. Eu sei que existem muitos estudos de natureza científica ou filosófica, análise, ensaios sobre Magritte, muitas interpretações eruditas sobre seus quadros, mas aqui eu não me sinto nesse âmbito. Como diz o título dessa conversa, né, estamos fazendo considerações preliminares. E, assim sendo, eu gostaria de trazer somente 4 quadros com os quais tive um encontro assim, particular, e que eu vou contar para vocês rapidamente minha experiência quando me encontrei diante deles. É como esse olho, o falso olho, né, que capta e reflete. É uma coisa assim que é estranha. O primeiro quadro que eu vi do Magritte foi, pode passar, foi esse, A Traição das Imagens, né? E eu fiquei muito, assim, perplexa diante desse quadro e dessa frase. Então, é uma imagem com palavras, né? Eu reagi. Mas como assim isso não é um cachimbo? Tá certo, é a imagem do cachimbo, não é o cachimbo mesmo, é uma imagem. Mas não era um cachimbo. Dizia mais coisa. Isso ficou
dentro de mim. Eu sabia que tinha um paradoxo, que eu me lembro, o Arnaldo Xuxa, às vezes, dando aula, ele conta uma história de um mentiroso a quem perguntam: você diz a verdade? Ele diz: eu minto quando não digo a verdade. Aí fica uma coisa assim, mente quando não diz a verdade, as palavras se misturam e fica algo que você não entende direito, se é mentira ou se é verdade. E também me faz pensar uma coisa que é uma cena de um desenho infantil da Disney, que é A Pequena Sereia. E a Pequena Sereia, ela é fascinada pelo mundo humano, pelo mundo da Terra. E ela, quando cai um navio assim, um navio afoga-se, né? Quando o navio é acidente, o navio afunda, ela colhe os objetos de dentro do navio. E quando ela colhe os objetos de dentro do navio, ela, ela fica querendo saber o que é. E tem um pássaro, que é o sabichão, que vai da terra para o mar, né? Então ela pergunta a ele. Ela pega um garfo e pergunta a ele: o que é isso? Aí ele pega o garfo e pinteia assim as penas, sabe? Então é um outro mundo. Um garfo num mundo que não compreende aquele símbolo como um garfo, pode ser muita coisa, pode ser um pente. E a Pequena Sereia usa o garfo como pente quando ela está no mundo dos humanos. É uma coisa muito interessante você pensar numa ideia de que algo extremamente comum e com um sentido tão claro como o de um garfo possa ter outros sentidos, né? Então, isso quer dizer que depende da mente que olha, né? Então, é assim, eu soube, depois que eu vi esse quadro, eu soube que o título dele era Traição das Imagens. E também que a língua sempre foi importante para Magritte, que ele dizia que um título legitima o quadro completando-o. Então, eu fiquei pensando, quer dizer então que o pintor desenhou aí, nesse cachimbo, a traição das imagens? Sim, elas podem enganar. Nem tudo que parece é, como diz a sabedoria popular. Elas podem não ser o que parecem, ou podem ser o que nem parecem. Um cachimbo pode ser outra coisa. Quer dizer, depende do capricho de cada um, da sua mente, do seu olhar. O próximo. Mas aí, quando eu vi a traição das imagens, eu pensei também na traição da mente. A mente dos atos falhos, a mente dos lapsos, dos esquecimentos, das lembranças encobridoras. E aí fiquei pensando na traição da mente e no que poderia haver, né, entre essas duas traições, a traição da imagem ou a traição da mente. E eu sou adepta convicta de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu acho que a imagem fala mais, porque fala sem cercar, sem definir. E certa vez, quando eu estava estudando para dar um seminário sobre o método psicanalítico, a consolidação do método psicanalítico, a transferência e a consideração do método psicanalítico, eu me lembrei dessa imagem, da perspicácia, da clarividência, como diz a Maria José, que me parece um estado de transferência, uma disposição, uma possibilidade de captar o não dito, de captar o que se revela, mas está oculto. Para isso, é preciso sair do linear, do literal, sonhar, transformar. Olhar para o ovo e ver um pássaro poderia ser levado para o seminário de psicanálise, eu diria, eis o método psicanalítico, e cada um entenderia de acordo com seu capricho. Minha mente, impregnada de psicanálise, viu o olhar do pintor para o ovo. Eu posso olhar para o ovo e sonhar com um pássaro, que está no ovo, do mesmo modo que o ovo está no pássaro. Amalgamados, ovo e pássaro existem e se pertencem, um gerando o outro.
por meio do olhar do pintor. São êxtases. É como se o passado, o presente e o futuro acontecessem no mesmo momento, né? É uma coisa que está sendo, e enquanto está sendo, já tem um porvir. São transformações, possibilidades. O olhar da mãe que constitui, que interpreta e que dá ao que já tem uma forma e um potencial, uma ideia, uma força, um destino, um caminho. A imagem voa na imaginação do que é concreto e ganha evoluções e circunvoluções. Perspicácia, clarividência, segurar o não dito, o oculto, o estranho, o inesperado. Eu chamaria esse quadro o psicanalista. Se o Magritte fosse amigo do Magritte, o Magritte me perguntasse, a ideia diz o nome para esse quadro, eu diria o psicanalista. Porque esse olhar é muito profundo para o que está posto. E ele vê além, ele vê uma origem e abre essa imagem para diversas configurações, como resposta em busca de perguntas, ou pensamentos em busca de um pensador para ser pensados. Um pensador que possa aprender a pensar sobre si mesmo. É o que me ensina Magritte com esse quadro. Tudo condensado nesse momento que Magritte pintou. Próximo. Mas eu saí desse quadro, o psicanalista, e qual não foi minha surpresa quando eu me vi diante da imagem que Magritte pintou e denominou o terapeuta. O terapeuta, então, ele tem uma pintura assim, com o nome O Terapeuta. No primeiro momento, minha vivência foi de curiosidade. Queria entender por que ele chamou esse quadro assim. O que era mesmo? Era bom ou era ruim? Desconfiada, fiquei prescrutando a pintura, olhando sem realmente olhar. Incapaz de deixá-la entrar em mim ou de entrar nela. Que impressão me causava, independentemente do seu título? Não sei, porque já comecei sabendo do título. Então, será que seria uma vingança de Magritte por eu ter tido a pretensão de pensar sobre a obra anterior, com minha mente, minhas coisas, arrebatando-a, sem considerar que ele a fez e não toleraria essa interpretação e esse título, o psicanalista? Teria sido ofensivo da minha parte me apropriar da forma que fiz, restringindo o imenso sentido da belíssima obra aos meus interesses tão específicos e particulares. Olhei temerosa para o terapeuta. E amei as cores, a nitidez, o céu, o mar e a areia da duna sobre a qual estava sentado o terapeuta, parecendo tão firme em sua poltrona tão volátil. O que faria eu pensando? Não podia somente olhar, tinha que examinar. A luminosidade e o sol que parecia bater no centro da imagem me fez imaginar ou perceber que um calor aquecia aquele dentro que se tornava fora, mas que tinha um interjogo sutil, mais forte, de sombra e luz. Por uns instantes me deixei contemplativa, quase sem pensar, mas logo os detalhes se avolumaram e persegui os significados que minha mente insistia em lhes atribuir. Fugi do que era ao mesmo tempo envolvido e exposto pela manta vermelha. A abertura trazia, de certo modo, um plano claro e um fundo profundo, obscuro, que me lançou para as laterais, onde me deparei com as mãos do terapeuta ocupadas. Em uma das mãos, ele segurava uma maleta, que me parece uma maleta de médico, não sei porquê. Me parece uma maleta de médico e parece que está cheia, como se o terapeuta não fosse mais um psicanalista, fosse um médico. E na outra, uma bengala, em que ele se apoiaria no movimento que vai fazer para frente. Será que vem na direção de quem olha? Fiquei parada, esperando o movimento. E notei que tinha um chapéu sobre a manta que denunciava uma falta de cabeça. Então, o terapeuta não pensava, e talvez por isso não me tenha sido possível adentrar nesse espaço tão simples quanto enigmático. Emocionada, não pude ainda encontrar um lugar em minha mente para a gaiola aberta com pássaros que não fazem a menor menção de voar. Próximo. Esse é o último que eu vou falar, é o espírito da geometria. Olha o título. Uma mãe com cabeça de bebê e um bebê com cabeça de mãe. Trocaram.
E esse espírito da geometria? Eu pensei, esse tema é um tema muito caro para mim e para a psicanálise, né? O tema da relação mãe-bebê. Mas aí me veio assim a geometria, a exatidão da matemática. A geometria é uma coisa assim que me dê uma ideia de simetria. E essa simetria, e tem uma simetria nesse quadro, mas é uma simetria que não é simétrica. Não é o que devia ser, mas é. Então, assim, a primeira coisa que me fez pensar foi a presunção, a idealização, a fragilidade dos modelos. E depois me fez pensar em coisas absolutamente contrárias. Por exemplo, uma mãe com cabeça, é bom uma mãe com cabeça de bebê, que possa intuir e compreender o seu bebê. Isso pode ser uma verdade. Depois, uma mãe que era um bebê não pode cuidar, consolar, não pode dar sustentação. Um bebê que perplexo tem que se virar diante do desamparo, da falha, da lacuna, não evolui bem. E aí, entre essa mãe bebê e esse bebê mãe, tem um desencontro, uma falta de comunicação, algo que não pode ser dito, que não trocam olhares, que é a clássica imagem de uma mãe com um bebê. Magritte é assim, né? Enigma e múltiplas possibilidades. Obrigada. Muito obrigada pela bela apresentação, né, Maria José? Foi muito bom. A ideia, assim, eu me senti no museu com você, olhando o quadro. Né? Foi muito assim, você conseguiu retratar bem a sua experiência, e você tem uma fala doce, suave, a gente vai, né, entrando aí nesse clima dessa experiência que eu acho que você tentou passar e passou muito bem. Eu vou só rapidamente ler um pouquinho dos comentários para a gente poder abrir para discussão, tá bom? Valmir, né? Falou, feliz em ver 4 mulheres de força, brilho e competência que orgulham a psicanálise cearense e brasileira. Carlos Eduardo de Lucena, a potência misteriosa do ovo, sua força reprodutiva contida pelas grades da gaiola. Né? Esse é o comentário que ele fez. Aline Lima, né, salientou o importante é a força do encantamento, né, que a Ana Valesca fechou a sua apresentação, e ela também ressalta que ela acha curiosa é a maçã ser verde, né, então é algo que instigou ela a pensar, né, nesse verde da maçã, que é uma coisa inusitada também, né. Celso Júnior Vanderly Cavalcante, Ana, sua apresentação é encantadora, parabéns. Viajo no sensível e no mágico com Magritte, mas também com a sua interpretação. E o Celso também fala, parabéns, Maria José, pela erudição e riqueza de detalhes em sua apresentação. E o Celso também fala, né, saudades suas, Aide, para Aide. Saudades suas, seu humor e lucidez tornam a sua apresentação muito linda. Então, eu acho que agora a gente pode abrir, né, se vocês quiserem fazer alguns comentários, as apresentadoras, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, e quem estiver assistindo, né, se quiserem fazer alguma indagação, enfim, agora está aberto para discussão. Juliana, só uma palavrinha que a gente está chegando aí ao tempo estabelecido, e eu queria propor que a gente esticasse um pouco mais o tempo para 10 ou 15 minutos, né? Para dar oportunidade a algumas pessoas falarem, né? Porque no que me diz respeito, né, ao querer apresentar o Magritte,
foi para balançar as pessoas, para sacudir as pessoas, não é? Uma pretensão minha, né? Mas talvez eu queira sacudir a mim mesma, né? E eu estou projetando aí sacudir os outros, né? Mas que eu acho assim que o grande valor do Magritte é desacomodar a nossa observação, é nos inquietar, é nos convidar a pensar. E então eu imagino, né? Quem sabe que a plateia não se sentiu aí perturbada, né? No bom sentido, e queira fazer colocações, né? Por isso que eu acho que talvez a gente pudesse ultrapassar um pouquinho mais o tempo. Eu mandei um recado para a Glória e para você, né, para ver se a gente concorda com isso. Uma coisa que eu queria dizer é que uma vez eu vi um livro de filosofia que o Freud estava entre os filósofos. E ele estava numa sessão com Nietzsche e o Marx, Os Mestres da Incerteza, era o título. Então, o Magritte, como pensador que é, né, podia ir para esse mesmo, né, Ana? Podia ir para esse mesmo saco. Pode ir, sim. Eu quero agradecer os comentários, agradecer ao Celso também, Valmir, a Aline, que está aqui acompanhando a gente. Parabenizar a Maria José e a Aide. Também viajei, Aide, com a sua apresentação. Eu gostei muito da forma implicada que você trouxe, a experiência com Magritte. Pô, eu também queria agradecer os comentários do Valmir, do Celso, né? São muito generosos, né? E eu queria ver aqui se a gente conversava também entre nós, dirigindo assim uma questão para a Ana, sobre o inconsciente estético do Rancière, que eu acho que é um conceito muito enriquecedor na apreensão da obra do Magritte. Eu li muito pouco, né, sobre o inconsciente estético, mas é um conceito que realmente me encanta, me provoca, eu tenciono estudar mais a respeito, né? E talvez, eu não sei se a ideia tem assim estudos a respeito. Ana, talvez pudesse comentar alguma coisa sobre nós ou sobre esse conceito para nós, né? Maria José, faz muito tempo que eu li esse livro do Rancière. Aí, assim, você me pegou meio de tocaia, né? De pedir para falar do conceito. Assim, agora eu teria que relembrar, não me preparei para falar do Rancière. O Rancière é muito denso também. Né? Ele não é um autor fácil, é um autor que a gente precisa mergulhar assim, no que ele está colocando. O autor que eu tenho estudado ultimamente é o Didi Huberman. Né? Aí o Didi Huberman me sinto mais capacitada para falar do que o Rancière. Tá? Eu estava pensando aqui para a grande questão, né, que sempre vem à tona do Magritte, que é o cachimbo que a Aide trouxe. Né? Tem uma passagem do Matisse, do Henri Matisse, que tem uma relação com as novidades pictóricas, né, das vanguardas estéticas. E ele começou a colocar outras cores nos rostos que ele pintava. Né? Os rostos antes eram pintados cor de pele, por conta mesmo da equivalência ótica, para parecer, o retrato parecer com uma pessoa representada. Né? E ele colocou verde, até quem pousou para esse retrato foi a esposa dele. E as pessoas visitaram a exposição e ficaram escandalizadas com aquele rosto verde, com tinta verde. E perguntaram para ele, mas isso não é uma mulher? Isso não é uma mulher. Né? E ele falou, mas não é mesmo. É uma pintura. É uma pintura. Da mesma forma, o cachimbo. Não é um cachimbo. Tem uma parte do livro do Foucault que ele coloca, e nesses diálogos, nessas trocas que o Rancière, olha aí, Maria José, fiquei com o pensamento preso no Rancière, que o Magritte trocou com o Foucault, né? Que seria a grande traição também seria dizer que era um cachimbo, porque não é um cachimbo. Nunca foi um cachimbo, nunca esteve-se diante de um cachimbo.
tem muita coisa para a gente pensar aí, né? Que é a nossa relação com a imagem. Eu acho que a gente está vivendo um tempo hoje que rende muito pano para manga com relação a isso. A ilusão da imagem, né? Porque teve algo ali, a ideia, só para finalizar esse pensamento, que a grande híbris da imagem é ser um pretendente do ser. Porque a imagem não é o ser, né? Mas há uma confusão entre a imagem e o ser. E essa confusão é da ordem do excesso, é da ordem do patológico da imagem. E falar em imagem... Pode falar, Ide, depois eu falo. Eu estava pensando na fotografia, né? Porque a fotografia ela veio como assim, a nitidez, a realidade. E a gente sabe que não, que a fotografia depende do ângulo, depende de muita coisa. A própria fotografia não é o ser, não é a captação da realidade como ela é. É diferente. Eu entendo isso assim, quando eu penso na fotografia. Voltando um pouquinho aí no cachimbo, né? É muito interessante porque o cachimbo ele me leva a livre associações, assim, né? Que é justamente a técnica usada pelo Freud, né? Da psicanálise, da livre associação. Então eu olho para o cachimbo, eu vejo às vezes a perna de uma mulher, parece uma imagem meio sedutora, alguma coisa que pode ser muita coisa ali, né? E aí você vai fazendo livre associações, né? Então, assim, a imagem, ela evoca algo, mas ela não é aquilo, né? Eu tinha pensado também em imagem, né? As imagens internas, né? Porque tem a imagem das telas, a imagem externa visualizada e a que nós engendramos. Por exemplo, os sonhos, eles são construídos à custa de imagem, né? Imagens internas que são transformadas, encadeadas, né? Entram em composição com outras, né? Então, quando a gente pensa em imagem, eu acho que a gente tem que pensar também nas imagens que são produzidas internamente, né? E que essas imagens também estão sujeitas a distorções, não é? De acordo com o nosso estado mental, né? De acordo com a nossa trajetória. Mas o Magritte, pelo que eu li dele, ele não queria encaminhar a obra dele para o rumo da psicanálise, né? Ele encaminhava mais no sentido filosófico, digamos assim, de apreensão do consciente com todos os seus desdobramentos, né? Por exemplo, essas telas com o rosto coberto, né? Muita gente o procurou para perguntar se tinha relação com o suicídio da mãe dele, né? Que quando foi apresentada a ele, retirada do Rio, estava com o rosto coberto pela saia dela, né? E então ele fez várias telas, né? Mas foi perguntado, ele disse, não tem nada a ver, isso aqui é uma criação minha, não tem nada a ver com minha infância. E todas as vezes que faziam perguntas para ele, no sentido da história dele, né? Ele se escapava, né? Nunca se entusiasmou muito, né? Com a psicanálise. Porém, o fato de ele não ter se entusiasmado não significa, né, que ele deixou uma obra, né, a ser compreendida e interpretada por pessoas as mais diversas do mundo, né? Tem um dado, Maria José, sobre o Matisse, olha, misturando aqui os nomes já. Magritte, que ele era publicitário também, né? Sim, começou a vida como publicitário. E continuou durante um tempo também. Ele voltou para a publicidade em alguns momentos. Então, essa ideia, né, ele vai incorporando algumas ideias que ele traz de outros campos também. Mas o Magritte ele é muito filosófico mesmo. Ele é muito da ideia, né? Ele tem uma ideia e ele procura executar aquela ideia dele também. Tem uma frase essa dele... tendência, né? Essa tendência, só para finalizar com a ideia, essa tendência, às vezes, assim, interpretadora da vida, da biografia do artista, né? É sempre muito complicado, porque às vezes é uma busca de querer enquadrar numa história biográfica e tudo,
E às vezes a gente pode até ser violento, né, quando faz isso, né? Porque é uma invasão também, muitas vezes. Tem uma frase dele que diz assim, que ele não acredita que as circunstâncias tenham algum efeito na vida e na arte dele. O Picasso também tem uma frase assim, a do Picasso é mais longa, e é assim, questionando como podem saber, querer saber o sentimento, a verdade que estava em mim naquele momento, assim, até meio reclamando, né, disso, de ser interpretado. Uhum. Eu lembrei do Fernando Pessoa agora, né? Que o poeta é um fingidor, finge tão completamente, né? Que finge ser dor a dor que devera sente. Mas eu acho talvez que a grande questão mesmo do Magritte é nos colocar na incerteza. A gente fica querendo nomear, catalogar, classificar, dominar, conhecer tudo, né? Ter certeza de alguma coisa, e ele vai nos frustrar com relação a isso. É incerteza mesmo. E o artista, ele não sei se o Magritte pensava, né? Mas o artista ele não pensa. Uma vez eu vi uma entrevista do Chico, ele tinha lançado um CD e o repórter fazendo pergunta, e você não sei o quê? Ele foi respondendo, ele eu não sei o que eu pensei, eu não sei o que eu quis dizer. Quer dizer, ele diz, né? E coisa que o Caetano também, eu vi uma entrevista do Caetano, ele o Caetano dizendo, explicando que acontecia uma inquietação, uma tensão dentro dele, e que aquela letra que ele escrevia, aquela música que ele fazia, davam conta dessa tensão. Mas não é uma coisa nomeada, não é uma solução para um problema, uma indicação do que deve ser feito. Não é isso, uma aprovação ou uma crítica, é só como diz o Deleuze, apresentar o visível. Não é apresentar o visível, é deixar o visível ser visto. Né? É uma coisa que inquieta a gente, porque a gente gosta de saber o porquê, do linear. Por que isso aconteceu? Essa questão aí da autoria, né? Da posse, né? Da obra pelo autor, me inquieta, não é? Porque eu penso que nenhum autor é dono absoluto da sua obra, porque a sua obra foi construída a partir de outros, não é? E muitas vezes ele não sabe o que ele está produzindo. Ele precisa ser descoberto, ele precisa ser captado por outros, não é? Então, eu acho esse um terreno assim muito interessante, né, para se conversar, né? Eu acho que não tem assim, a gente não pode ter uma postura definida, não é? Eu acho que por vezes o autor tem razão, não é, de defender a sua obra, o seu ponto de vista, mas a sua obra não é dele inteiramente, é do leitor também, é do observador também, né? A obra está aberta. O que a gente pode fazer mesmo é se apropriar dela. A experiência que a Aide trouxe de como as obras reverberaram e como isso também foi criando um tear tão bonito na fala da Aide, eu acho que esse é o caminho mesmo. Quando a gente encontra um trabalho de arte, é para ser afetado por ele, é para ter uma mistura. Por exemplo, eu não sei exatamente por que eu fiquei perturbada pelo trabalho do Magritte, não é? Eu achei, digamos assim, à primeira vista, perturbador, instigante, misterioso, senti desafio, mas não sei se foi só por isso, sabe? Eu acho que houve ou há outras coisas ainda por descobrir, não é? E essas coisas não são posse do Magritte, não é? Eu acho que são posse da humanidade, do universo, né? E também queria só uma palavrinha, né? Talvez a gente possa ver, não é? No outro momento, essa questão aí do Rancière, né? Do pouco que eu vi dele, ele fala
desse inconsciente estético, que é um inconsciente que comporta paradoxos, que comporta o não pensamento, que eu acho assim um termo muito interessante, o não pensamento, né? Não é no sentido do caótico, do desorganizado, mas é o não pensamento no sentido do potencial, daquele que tem muitas aberturas, pronto para fazer muitas composições, e que o inconsciente estético estaria repleto de pensamento e de não pensamento, de coisas que se conhecem e não se conhecem, né? Então, ele vai, talvez, um pouco além, não é? Do inconsciente freudiano, no sentido mais tradicional, aquelas coisas de pulsões, né? Tem muito mais do que pulsões, não é? Tem toda a questão da curiosidade, né? Da abertura para o não saber, não é? Então, tem um autor que é o Bolas, que ele fala assim que o ser humano já foi constituído com a noção de busca de psicanálise. O ser humano tinha que encontrar um psicanalista, porque ele possuía já essas perguntas, né, essas indagações todas, que estariam, digamos assim, por alguém, estariam possuídas por alguém como o Freud, né, que foi a primeira pessoa que realmente falou em psicanálise, né? Então, eu acho que o Magritte, ele intuiu que o ser humano tem essa curiosidade, tem essa vocação para a busca do mistério, embora muitos de nós nos defendamos do mistério, do desconhecido, porque é perigoso, não é? Mas eu considero o Magritte um pensador, e diria também, ao modo dele, né, o investigador pré-psicanalítico, né? Ele não está muito preocupado com o inconsciente, né? Mas, assim, a nossa cultura, o nosso pensar é feito de inconsciente, mas de consciente também, né? A gente não pode, assim... Eu, por exemplo, eu fiquei instigada pelo Magritte, não assim, estritamente do ponto de vista psicanalítico. Eu acho que a gente pode fazer muitos jogos, né? Muitas chaves, né? Mas eu fiquei impactada como pessoa, como ser humano, incluída numa cultura, numa civilização, né? Apesar de eu ter procurado fazer algumas articulações com a psicanálise, né? Eu não sei, isso é uma postura minha provisória. Eu não sei se o Magritte favorece muito, né, articulações psicanalíticas, né? Eu penso que talvez ele favoreça mais articulações filosóficas, né, do conhecimento artístico, né, do que da psicanálise. Mas isso é uma postura minha provisória, né? E será que ninguém mais vai fazer alguma colocação aí da plateia? Eu acho que a gente pode ir caminhando para fechar, né? Acho que já está bom. Eu acho que sim. A gente, se alguém quiser ainda fazer mais alguma pergunta, vocês fiquem à vontade, que a gente já está finalizando. Eu vou fazer uma provocação aqui para o Valmir, que ele sempre dá umas contribuições assim muito inteligentes, né? Valmir, onde estás? Se ele já tiver ido embora, Maria José, eu vou Valmir na saia justa. Tem ido embora, né? É que sexta-feira, esse horário, né, o pessoal já está um pouco cansado. Uhum. Tá bom de fechar, né, Juliana? Eu acho que a gente pode ser, Maria José? Acho que sim, né, a gente estava esperando, né, mas a gente tem que dar liberdade também para as pessoas, né? Às vezes elas têm vontade, às vezes não têm vontade, não estão motivadas, né? Então, vamos agradecer aqui, né, a todos. Eu queria agradecer a vocês três, né, Ana Valesca, Aide, Juliana, né, que conduziu aí
a apresentação muito bem. Queria agradecer ao público que nos prestigiou e com quem nós dialogamos, digamos assim, imaginariamente, né? E que esperamos ter despertado indagações, curiosidades sobre o Magritte. De minha parte, se eu puder, eu vou fazer um estudo mais aprofundado sobre o Magritte, né? E mais adiante, quem sabe, eu faça uma outra apresentação baseada nesse aprofundamento, né? Aprendi muito com a Ana Valesca, já esperava isso, né? E a ideia, ela disse que eu sou mestra dela, mas ela que é a minha mestra, viu? Eu aprendo muita coisa com a Aide. Aliás, esse trabalho, né, o PowerPoint, né, foi a Aide que fez, né? Porque a Aide é maga aí da informática, né? E ela é muito artística, né? Ela sabe fazer as coisas assim com muito capricho, né? E também, né, comentou, se articulou comigo, então queria agradecer a ela, né? Fico muito feliz de trabalhar, uma honra trabalhar com você, viu, Aide? E Juliana também é uma pessoa que eu admiro muito, né? E que dá assim um ambiente, um clima de leveza, né? De simpatia, de simplicidade. Então, só agradecimento, viu? A todos vocês, a todos que comentaram, né? Os que apareceram aí, Celso, Rubi, quem mais que apareceu aí? E todos. Karina. Marúcia. Helder. Obrigada a vocês também, viu? Marúcia, Helder. Só tenho que agradecer. Bom, então acho que a gente pode finalizar. A Ana Valesca, a Aide querem falar alguma coisa agora para se despedir? Não. Então, eu queria... Eu sou muito grata, só tenho que agradecer mesmo. Eu também. E eu queria falar que eu aprendi muito com vocês, né? Quando vocês me convidaram, eu fui ler sobre ele, olhar as telas, não conhecia tão bem, e fiquei muito intrigada, instigada. Acho que as imagens são imagens muito ricas, né? Em símbolos, em várias coisas que provocam na gente uma viagem, né, Aide, para a nossa mente. E muito obrigada por tudo. Eu estava lendo um pouquinho hoje à tarde, né, e o Merleau-Ponty, ele fala que tem-se todo o tempo metamorfoses do olhar, né, então achei muito bonito, queria fechar hoje com essa fala do Merleau-Ponty, tá bom? Tchau. Um abraço, então. Obrigada, Maria José. Só uma palavrinha mais assim sobre a apresentação da Aide, que eu não comentei, né? Que eu achei assim muito espontânea, muito natural, muito rica. A Aide é essa pessoa assim que diz as coisas com naturalidade, coisas profundas, coisas sentidas, vividas, experimentadas, né? Então eu achei uma apresentação assim também maravilhosa, não é? Obrigado. As duas estão de parabéns pelas apresentações. Obrigada, Maria. Beijo. Um abraço, obrigada. Até a próxima, hein? Tchau. Obrigada a todos que participaram.